Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Orientados. Eu, Ricardo Torido, estou aqui hoje com Gustavo Gurgel. Olá, pessoal. André Meira. Olá. E Igor Figueiredo. Fala, galera. Olá. Hoje nós vamos dar a pausa na série Ministros, beleza, gente? Beleza. Vamos dar uma pausa aí, daqui a pouco a gente volta. Bom, mas vamos dar a pausa por quê? Para poder falar do discurso do presidente Jair Bolsonaro nas Nações Unidas, né? Que foi a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU. E esse evento foi totalmente online por conta do Covid-19. Para quem não sabe, o Brasil ele abre as sessões da Assembleia Geral desde 1947. Não se sabe se um real motivo por que o Brasil abre. Existem duas possibilidades. A primeira seria porque, como estava aquela Guerra Fria, né, período de Guerra Fria, tensão entre Estados Unidos e União Soviética, e o Brasil seria um país mais neutro, eles escolheram o Brasil para poder abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. Razoável. A outra hipótese é que, como o Brasil ficou fora do Conselho de Segurança, eles deram esse cargo para o Brasil para poder... Uma compensação. De deferência, exatamente, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho do discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro, que, nas palavras de Gabriela Pirioli, que eu achei muito interessante, foi que ele apresentou sua própria versão dos fatos. Para mim, em outras palavras, quer dizer que ele mentiu muito. Estamos na era da pós-verdade, né? E vocês concordam comigo? Você gostou do discurso, Gustavo? Ô, Ricardo, eu acho que tudo que foi falado... Primeiro, senhores, obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo, discutir isso, né, repercutir esse assunto, que eu acho que é valioso, né? Sim. O chefe de Estado falando em nome do nosso país, né? E pecando em algumas situações, igual ele fez lá, né? Informações exageradas, algumas informações falsas e poucas verdades, né? Queria começar até discutindo com vocês alguns tópicos que eu trouxe, que é o seguinte, Bolsonaro ele falou ali no ambiente internacional para os seus apoiadores, né? Como sempre. Como sempre. Tradição. Bolsonaro falou para os seus, né? Falou para os seus e seguidores religiosos. Também, né, Oi? E para inglês ver também, né? Exatamente. Ou seja, falou para religiosos, falou para militares e falou para os seus asseclas, né? Outro detalhe também que eu queria destacar é o seguinte: negou fatos, mais uma vez, né? Tirou a responsabilidade de si, relacionada à questão de meio ambiente, e transferiu para as conspirações internacionais, né? Que na cabeça dele existe uma conspiração internacional para tirar o protagonismo do agronegócio brasileiro no cenário internacional, né? Achei ele mais moderado do que 2019, mas com ainda certeza. assim negacionista, né? Outra coisa, jogou para os governadores e para os prefeitos a responsabilidade econômica, a responsabilidade do dano econômico da pandemia, né? E o discurso, senhores, assim, eu peço até a licença da palavra, foi um lenga-lenga. Foi um lenga-lenga, lenga-lenga. Ele simplesmente tirou a responsabilidade dele para muita coisa, transferiu, assim como ele já tinha prometido lá atrás, né? Quando a pandemia estava no auge e os prefeitos e os governadores querendo fechar as cidades em função do drama da crise sanitária, e que ele queria fazer exatamente o contrário, ele já tinha dado sinais de que aquilo ali ele ia jogar nas costas dos governadores e prefeitos quando a crise econômica viesse de forma mais severa. Então, de forma introdutória, eu queria jogar isso na mesa para vocês. Não sei se vocês concordam com a minha análise. Não, assim, eu acho, de uma forma geral, a representatividade do Brasil, só para começar também, antes de entrar dentro das suas questões, Gustavo, da importância da diplomacia. Então, o Brasil hoje ele abre a Assembleia Geral desde 47, a ONU é de 45. Então, isso mostra para nós a relevância da diplomacia, né, no corpo global, mundial, de negociações, né, em termos com outros países. Então, isso também a gente já falou aqui sobre a série de ministro do Ernesto Araújo. Então, isso é até relevante para as pessoas que nos assistem entender qual que é a relevância da diplomacia. Então, isso tudo conta. Então, a gente ainda falta nesse sentido.
Eu concordo com você. 2019, o Bolsonaro veio disparando para todo lado. Soltou torpedo e ala ideológica, vamos mudar o Brasil, agora é diferente, ideologia, etc. E 2020 ele vem mais calmo, mas ainda não muda o perfil, porque as pessoas é difícil as pessoas mudarem, né? Existe esse ditado, ninguém muda ninguém. E eu acho que isso serve para Jair Bolsonaro. Então, quando ele fala do meio ambiente, que o fogo tá aí, gente. Tá queimando, tá matando. Ele ainda prefere negar. Falar o Bolsonaro que... também é um personagem, né? Também, claro. Nem sei o que eu ia falar, mas... Mas o que me preocupa tudo nessa questão diplomática, pegando esse gancho que o Igor falou, é que esse ano foi online. Porque normalmente o evento é físico, né? Sim. Ele acontece todo dia, que eu não tenho, todo setembro, né? Todo mês de setembro ele acontece. Só que quando ele é presencial, você consegue ter encontros nos corredores, marcar reuniões. Então você consegue ter um jogo de cintura, coisa que online você não consegue. Então, quando ele fala essas palavras, o que ele falou tá falado. Ele não consegue se explicar depois para alguns governos. Ele não consegue aprofundar, né? Não. E aí dá mais Isso que me seguimento. preocupa muito no discurso dele. Ainda mais relacionado na questão do meio ambiente, que para mim foi o que mais pegou. Mas ele também manda um recado direto para a União Europeia, que é o que está em voga hoje, né? Sim, do acordo do Mercosul. Então ele reforça, nós, apesar de na atitude comprovar o contrário, porque ele não está tomando nenhuma atitude direta, não que não esteja tomando, na verdade, porque existe sim, né, equipes, forças ali, tanto armadas como eu acho que enviou agora recente a Força Nacional. Existe sim uma estrutura, um movimento para combater. Mas existe também no bastidor, né, uma negação, uma falta de coordenação e até um desleixo, vamos dizer assim, proposital para essa área, para deixar que aconteça o que está acontecendo, né? Abriu as porteiras de fato. Mas, assim, eu acho que esses discursos de abertura de Assembleia Geral, geralmente elas são mais para encher ladainha, não é? O que acontece? O Bolsonaro vem sendo muito criticado na mídia mundial. A mídia, praticamente todos os países, vem criticando o Bolsonaro diariamente. Então, o que ele fez nesse discurso? Ele usou um palanque de defesa. Ele usou ele para poder se defender do que ele vem sendo atacado. Qual que é o problema? Vocês já falaram. Ele chega ali e fala... Como é que foi a expressão que você falou, Ricardo? Ele conta a sua própria verdade. Conta a sua própria verdade. Então, ele tenta justificar o que vem sendo criticado, né? O que ele vem sendo criticado, com fatos que não são reais. Vocês já falaram isso, cara. De certa forma é preocupante, porque a mídia fez o quê? Começou a bater nele mais forte. Números que ele colocou, situações que ele colocou ali, que foram colocadas. Cara, como que ele fala sobre as queimadas, que ali só mata... Como é que foi que ele falou? As matas brasileiras são úmidas, elas não queimam. Não queimam. Como assim? Não. Ele falou assim, nossa floresta é úmida e não permite vou ler o que ele falou, tá, gente? Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Essa foi a fala do presidente. E joga pro índio ainda. Aí a gente fala de novo dos índios, né? Já falamos aqui do ministro Ernesto Araújo sobre o que ele falou no discurso de posse dele, e agora o Bolsonaro fala de novo. O governo Bolsonaro tem uma guerra com os indígenas que é bem interessante da gente pensar, e ele acha que esse finalzinho dessa frase dele aí, né? O finalzinho da frase onde ele parece que... Primeiro ele morde, no finalzinho ele assopra, né? Isso. Não resolve, né, senhores? Ele está insinuando que essas queimadas são feitas por essas pessoas, por essas comunidades locais. Totalmente. Né?
Eu queria comentar, André... E uma não sei se naturalidade, né? Ah. A gente tá falando que queimou mais de 3 cidades de São Paulo. Ah, não, é o fogo. Pois é. Tá. Senhores, essa semana eu estava conversando com uma pessoa exatamente sobre essa questão dos incêndios no Brasil. E eu achei muito interessante, que é uma pessoa, inclusive, que nos segue no canal, né? E ela comentou o seguinte: mas, Gustavo, todo ano a gente vê a recorrência desses incêndios no Brasil no período seco. O que a gente lê nos jornais fica nos dando a entender que o Bolsonaro é o responsável pelos incêndios nessa época do ano. Aí eu expliquei para a pessoa o seguinte, que na verdade o que a imprensa quer passar não é isso. O que a imprensa está discutindo e a comunidade em defesa do meio ambiente tem batido muito na tecla é o processo de sucateamento das instituições fiscalizatórias. Sim. Demissão de fiscais ou de diretores de instituições fiscalizadoras que estavam com processo de investigação, por exemplo, de garimpos ilegais que são demitidos. Órgãos, por exemplo, que passam a receber menos recursos. O volume de multa, estima-se que caiu o número de autuações e multas no Brasil em 2019, estima-se que caiu em torno de 50%. Você foi no ponto exato. Exploração de madeira ilegal. O esvaziamento Esse dessas é o problema. áreas é real. Não é o Acontece, Bolsonaro. Não é o Bolsonaro que está indo lá tocar fogo na floresta. direcionado por ele, a né? estratégia de esvaziamento dessas instituições com ele no governo é que potencializa isso. Claro. O crime já acontece com a fiscalização em pleno vapor. Nós Imagina tivemos um sem. caso muito emblemático, que foi o diretor do INPA. Fugiu agora qual órgão? Será que é o ICMBio? Não, Não, Instituto de Pesquisa Nacional Ambiental da Pes- Amazônia. É o INPA, né? INPA. INPA. Então é tá. isso mesmo. Ele foi demitido depois de apresentar alguns dados sobre queimadas e tudo. Não satisfeito com os dados, o que o Bolsonaro, o governo Não, isso foi o fez? presidente do INPE, que é o INPE, cientista. desculpa. isso. Eu estava É o INPE. tentando... É o INPE. É o INPE. Foi demitido. Tá vendo? Foi cogitado posteriormente, inclusive, ele receber um prêmio Nobel. A comunidade científica saiu em defesa dele. Fez um movimento reverso, né? Porque Claro. o que foi feito? Dados estatísticos foram apresentados, o governo, em vez de virar, tudo bem, já que nós temos este problema, vamos pegar os dados e vamos tentar solucionar. Que são Não. oficiais. Sim. E qual que foi a estratégia? Não, nós vamos pegar estes dados, vamos ignorá-los, ele será demitido porque ele está mentindo, os problemas não existem. Esse é E o caminho? problema se mantém. Esse é o caminho? Nessa questão de negar os fatos, o que me chamou mais atenção não foi não só negar os fatos, como manipular os fatos. Como a questão do auxílio emergencial, que ele falou que ele concedeu um auxílio emergencial. Vou ler de novo o discurso dele, tá, gente? Concedeu o auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. Que não é bem assim, né? Não é bem assim. A Esse gente sabe que aproximadamente- 65 milhões de pessoas está correto. Sim. Isso é bom destacar. Está correto. O problema está na primeira construção. Esse aproximadamente traz... É uma palavra estratégica para poder colocar uma subjetividade para ele poder se safar do que ele falou. Exatamente. Foi uma palavra bem estratégica. Usando a língua portuguesa a seu favor. Claro, isso é estratégia. Quando ele fala em cerca de $1.000, depois ele tenta se justificar falando que o número... nós chegamos a um valor aproximado de $750. Não foi isso? 800, quando o Ricardo contabilizou. Ele faz o seguinte, ele pega os R$600, soma por... Foram 5 Cinco parcelas, parcelas. né? É isso? foram 4 parcelas e o valor de 300 que vai Até ser dezembro. até dezembro. Então, somando isso, Dá 4. dá 4.200, aí julgando pela taxa do dólar, dá mais ou menos $766. Não Taxa dá... do câmbio do dia do discurso. Exatamente. Ok. Mas dá 766, não dá São 1.000. 23% a menos, né? Exatamente. Aí depois ele... Mas quando você escuta o discurso dele, dá para você entender que ele pagou $1.000 por mês. Você não entende que é a junção quando você escuta o discurso dele, quando você escuta ele falando. A entonação que ele fala, você fala assim, que isso? Ele disponibilizou $1.000 para cada um por mês. Mas você vê que não é bem assim. Ele soma tudo, converte. Tem as famílias igual mães, né? Chefes de famílias que recebem mais. Eu não sei se ele colocou isso na conta. Mas de mesmo fato assim, não Ele chega. Ele não. justifica que sim. Depois, ele falando para a mídia, ele justifica que, como as mães,
ele fala em cerca de 65 milhões, né, total, e as mães são aproximadamente 12 milhões. Então ele justifica que isso joga bem acima. A média é para cima. Só que se a gente for pegar, fazendo uma matemática assim bem básica, dá 12 milhões, dá cerca de 16, 17% da população desse montante, desses 65 milhões. Mais ou menos por aí, não fazendo aqui um cálculo por alto. E quando a gente pega o valor de 750, 75%, eu acho 25% uma diferença grande. Então ele pega cerca de 17% para justificar um global e coloca 75% das pessoas no mesmo balaio. Não faz sentido. Na minha concepção, quando você usa a palavra aproximadamente, igual, por exemplo, se eu disser para o Igor aqui, Igor, o preço dessa garrafa custou aproximadamente R$100. O que o Igor vai entender? 98, 97 e não tipo R$77, né? A diferença é gritante. Então, né, claro. francamente. Não, e essa diferença, eu acho que ele ajuda, quando ele fala isso, não lembro muito bem a ordem dos fatores, tá? Mas essa questão que o Gustavo falou no início, que ele joga a culpa nos governadores, nos prefeitos, por conta da crise econômica, o que eu sinto é que quando ele fala esse valor, ele tenta se levantar, tipo assim, eles fizeram isso, mas isso eu banquei. Ia falar. Vamos abrir Ele quer mostrar uma grandeza do governo, olha, nós fizemos ele trouxe para si forma. a paternidade do auxílio emergencial. Claro. Era isso que eu queria falar. Era exatamente esse ponto que eu queria falar. Porque se dependesse do executivo, o valor seria muito abaixo de R$600. E com muito menos parcelas. Sim. Quem acompanha os bastidores, no início dessas conversas do auxílio emergencial, o governo estava propondo de R$200 a R$300. Quem suspendeu foi o Congresso. E aí, posteriormente, com a discussão no Congresso, o líder do governo, cabo, não sei do que lá, aí, em reunião com os líderes, chegaram em consenso aos 600, porque o governo até no Congresso queria pagar 500. O Paulo Guedes estava falando em torno de R$250, né? Aí depois passa para 600, o Congresso Nacional passa para 600, e como o Gustavo disse, o governo executivo, né, a esfera executiva, o Bolsonaro, quer trazer como se fosse um mérito dele, não é. E vale lembrar que no começo de tudo ele não queria. Não queria. Foi uma força popular que encheu a cabeça dele e hoje está saboreando a popularidade resultante disso. Exatamente. Estendendo o auxílio por mais 3 meses. E fazendo passeios no Nordeste, onde teve muito auxílio, que o auxílio faz uma diferença gritante na vida da população. Gente, todo chefe do Poder Executivo, ele acredita no Nordeste uma ação estratégica, vocês já repararam? Todos os presidentes. Se você for fazer um apontamento histórico, quando o nível de popularidade dos presidentes, ainda no exercício do mandato, cai, é impressionante, é fatal. Começam os movimentos populistas de colocar recurso para circular na economia, recurso na mão das famílias de baixa renda, mais vulneráveis, e a via sacra do presidente para poder melhorar essa visibilidade começa de onde? Do Nordeste. Sim. Que é onde essa estratégia de auxílios e de assistência direta às comunidades de baixa renda ou em vulnerabilidade surte mais efeito. Infelizmente é uma região do país que ainda, né, sofre com a falta de desenvolvimento, que valoriza em função desse... E aí a gente vê como que é a maldade da política, né? Porque vai exatamente naquele ponto mais frágil, exatamente, que já deveriam estar ali trabalhando, né, na melhora daquela região, mas eles usam isso para benefício próprio. Parece que existe a sustentação dessa situação vulnerável, para que exatamente nesses momentos em que o governo vai liberar recursos, auxílios, estímulos... Usa a seu favor. Usa a meu favor aquele momento... E aquilo estimula a minha popularidade. Se você pegar a população do Nordeste, isso pode fazer muita diferença no pleito eleitoral. E é espantoso, né? A gente pensar que numa situação dessa, 65 milhões de pessoas do Brasil, da nossa população, que é de 220, então aí dá o quê? Mais de 1/3. Depende desse auxílio para sobrevivência. Então, a gente vê grande parte dessas pessoas invisíveis para o governo, vocês lembram disso? Também, exato. Querendo ou não, até questão do Nordeste, como a gente estava falando, eles
por ser um pessoal que tem um pouco menos de recurso, eles não têm essa noção de que não foi ele que fez. Então ele consegue ganhar essa popularidade nessa questão. Porque ele sempre assume o filho dele, Exatamente. seja no discurso da ONU, Ou seja qualquer lugar, na qualquer Record, lugar. onde que ele vai. Mas eu não aparecer. acho que isso seja só em determinados setores de classe, não. Eu acho que no Brasil, com o presidencialismo, a gente tem a figura do presidente como se fosse o rei. Então, Um qualquer monarca. coisa que faz, independente, as pessoas acham que é só o presidente, que não existe toda uma estrutura política ali e cada um com as suas limitações. Até mesmo para o mudança, efeito- né? Então, Até mesmo para O mudança. efeito do auxílio emergencial. Comprova isso que o Igor Exato. acabou de falar. Então, o acaba que muita personagem gente- presidente da República recebeu um acréscimo de popularidade. Nós já falamos isso aqui, inclusive, por que o presidente acaba tendo essa visibilidade? Nosso Congresso tem, quantos? Nós falamos disso, eu já esqueci, o número de congressistas que nós temos, 570? 513 513. É. Então são 513 personagens no Legislativo Congresso e 81 no versus Senado. um no Executivo. É. Claro que esse hoje a gente tem ali o Paulo Guedes, né? Hoje a gente fala de ministro muito mais do que se falava antigamente. Exatamente, O mais Bolsonaro transparente. trouxe essa coisa, né? Do superministro, então hoje a gente tem esse destaque maior. Mas todos estão abaixo dele. E ele deixou isso claro, inclusive, da gente ver na reunião ministerial, que nós já falamos também, ele fala que ele é o cabeça, ele é o chefe, então o resto está abaixo dele. Ele é o A cara caneta que está manda. com ele. Mas a A gente caneta, está a Bic, a caneta fazendo Bic. aqui toda essa analogia, essa análise do discurso, mas no meu ponto de vista, não me surpreendeu, porque ele é o negacionismo, a meia-verdade ou a verdade que ele entende como certa, mas que não é a verdade, e aí entra a questão de fake news e tal. Mas quando você pega o discurso todo, existe sim também pontos verdadeiros. Vamos chegar não é lá, verdade? vamos chegar lá. Fatos, vamos dizer assim. Então ele só não falou verdade. E assim, só fazendo um overview geral, não me surpreendeu, nem fiquei assim chocado. Eu acredito, Concordo. eu pensei que seria mais impactante. Mas ele falou certas coisas com razoabilidade. Aí a gente vai entrar na questão dos fatos, que até me surpreendeu positivamente. Eu concordo muito com você, viu, Igor? Eu imaginei que viéssemos a repetir o cenário de 2019, porém com mais reações, com mais intolerância, com mais agressividade. E não, de fato não foi isso, né? Só comentando rapidamente, Igor, a questão de verdades, por exemplo, eu li em algum lugar, eu não vou me recordar quem que disse, peço até perdão para vocês que estão nos assistindo, uma frase muito interessante é o seguinte: exatamente nesse período de pós-verdade, como o André já falou, as pessoas, elas têm direito às suas opiniões, não aos seus próprios fatos. Eu achei isso extremamente revelador. Tem uma propaganda do Tribunal Regional Eleitoral com o Átila, que ele fala sobre isso. Talvez você tenha visto a televisão. Talvez tenha sido esse. E eu acho exatamente interessante. E o Bolsonaro apresentou os seus fatos em cenário internacional, ou seja, numa comunidade internacional, ele falou para os seus, usando um palanque internacional, usando seus próprios fatos. E isso eu acho que é severamente crítico. Mas vamos lá. Pontos positivos que eu tomei nota, que eu queria conversar com vocês, não sei se vocês vão concordar. Mas vamos lá. É coisa simples, são 5 tópicos aqui, eu não vou nem destacar muito, porque eu quero escutar vocês, né? Primeira coisa, eu achei muito interessante, logo no início do discurso, o Bolsonaro se solidarizar com as vítimas da Covid-19. No entanto, ao longo do discurso, ele não fala mais nada a respeito. Isso é um ponto positivo como negativo. Vamos lá. Isso, exatamente, é uma ressalva, né? Eu achei isso muito, muito sério, porque ao longo do discurso ele só vai voltar a falar do Covid em termos econômicos. Ele não fala do resultado das mortes, da crise sanitária em si, né? Da mobilização das pessoas, dos médicos, dos profissionais de saúde que estão salvando as pessoas. Então, eu acho que foi muito interessante ele falar isso no início, mas depois ele esquece de falar. Eu acho que o maior elemento positivo do discurso do Bolsonaro é quando ele fala do protecionismo internacional. Eu achei isso muito válido, porque existe, de fato, uma hipocrisia muito grande no mercado internacional, onde os países mais desenvolvidos cobram dos países em desenvolvimento que abram seus mercados, mas a contrapartida não acontece. O falso liberalismo. Isso. Existe uma hipocrisia de fato, e eu acho que o Bolsonaro foi super feliz ao falar isso. Ele falar que o Brasil é um país cristão e conservador.
Você achou esse ponto positivo? Positivo, e eu vou explicar por quê. Porque eu concordo. Porque, de fato, nós estamos num país cristão e principalmente conservador. A ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, senhores, é exatamente a resultante de uma comunidade conservadora no Brasil que viu uma oportunidade de mostrar a sua cara. E uma comunidade conservadora reacionária. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Não, deixa ele acabar que a gente discute ponto a ponto, acho melhor. Aí, para encerrar, Beleza. é o seguinte, prevaleceu muito a questão do discurso ambiental, a questão ambiental no discurso dele, achei isso muito válido, porque o Brasil tem sido muito criticado em relação Os países europeus, com a questão isso, do é criticado desmatamento. pelos países desenvolvidos em relação ao desmatamento e principalmente o sucateamento dos órgãos de fiscalização. Eu achei que ele evidenciar isso em quase todo o tempo do seu discurso, eu achei muito importante, significa que ele está atento ao que se está falando na cena internacional e ele tocou em pontos sensíveis de crises internacionais pelo país, pelo mundo, não sei se vocês perceberam isso, ele falou do Líbano. Ele falou da negociação dos Estados Unidos lá naquele acordo de paz, que eu não vou me recordar agora, que eu não cheguei a ler muito profundamente, mas vocês percebem que no finalzinho do discurso, ele, em parágrafos curtos, ele faz citação de crises ou assuntos internacionais que são sensíveis, mostrando literalmente que ele é um chefe de Estado que está atento a essas coisas que estão acontecendo lá na cena internacional. É isso. Eu quero só abrir um parênteses sobre o que você colocou aí do Brasil ser um país cristão e conservador. Nós vamos fazer um programa só sobre isso. Não é isso? É isso. Vamos fazer um programa só sobre isso, porque esse é um ponto pesado. Isso. Então, que se resume na cristofobia. Na cristofobia. Vamos não falar sobre esse ponto agora, para deixar para falar só no programa? Vamos deixar ele em suspenso. Vamos deixar então, vocês aí, ó, esse curiosos. tema fica em suspenso para a gente explorar no próximo. Os nossos... Exatamente. Então, no próximo programa, nós vamos falar essa questão. Vamos discutir essa cristofobia, né, esse conceito. Porque eu estou ansioso. Eu também, porque eu também quero falar demais. Mas eu concordo com o Gustavo. Essa questão dele ter sensibilizado somente no início, ele falou e acabou ali da questão do Covid. Porque ele quis tocar em pontos mais importantes. Mas da cabeça dele em pontos mais importantes. Mas se você perceber o discurso dele, o olhar dele, dá pra sentir, pelo menos foi a minha percepção, tá, gente? Minha percepção. Dá pra sentir que quando ele fala em alguns pontos que ele não gosta, a cara dele muda. Eu não reparei. Ele tá lendo o teleprompter. Primeiro, Bolsonaro, não é vergonha usar óculos. Pode colocar óculos, não precisa ficar fazendo assim pra ler o teleprompter, não. Não é vergonha. Quando ele vai ler alguma coisa que ele não gosta, ele fechava o olho assim, parecia que tipo... Será que tá escrito isso mesmo? Exatamente. E o prompter tá próximo dele, né? Não sei se vocês viram uma foto. Meu auxiliar, filho da mãe. O que demonstra muito que aquele discurso não foi escrito por ele. Foi escrito a várias mãos. Foi escrito a várias mãos. Mas ele quis jogar para a área do meio ambiente. Ele solidarizou, mas ele quis jogar para a área do meio ambiente. Em certo ponto, eu concordo com ele nisso. Porque o Covid tá horrível, concordo. Eu acho que não foi muito ruim para o Brasil, foi muito ruim para muitas áreas. Porém, ali ele tá falando não para nós. Ele tá falando pro público dele? Tá. Mas ele tá falando pra comunidade internacional. Ele tá falando pra quem vai fechar acordo com ele. Ele vai falar pra quem tá batendo nele. E eles estão batendo nele aonde? Na questão ambiental. Então é onde ele tinha que falar mesmo. Ali não tinha... Você tem um fato aí, Ricardo, do que é do meio ambiente, que ele faz a comparação que o Brasil ele utiliza de tantos por cento da... 27%. Eu acho que não chega a 30%, né? Porque eu e não é responsável nem por 3%. Que não é nem responsável por 3% da emissão de poluentes, se não me engano. Mesmo sendo mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Isso. Quem que ele ataca com esse discurso? China. Que é o maior poluente hoje. Não só a China, né? Eu ele acho que agora a Europa, Alemanha e França, porque principalmente. A mata conservada na Europa é muito menor do que esses 20 e poucos. E ele cita isso.
ele fala, ali é a região indireta, leste europeu, leste uma coisa que ele fala, né? todo, a dificuldade. Então ele dá umas alfineta, cutucadas. alfineta. Então eu acho Faz parte da hipocrisia, Faz parte da hipocrisia. do que eu comentei com vocês de termos Mas isso, de positivos. certa forma também, Do protecionismo, apesar né? de todas, eu acho que como líder de governo ele precisa se impor nesse sentido. A gente já teve muito mais abaixo desses países pela questão da ajuda financeira, que existe um fundo da Amazônia, que os países europeus eles utilizam. Então, às vezes, eu acredito que ao longo desse tempo também se criou uma certa autoridade por esses países em intervenção de assuntos nossos domésticos. Isso nada isenta com o que está acontecendo, com o problema. Mas a diplomacia entra aí. Peraí, meu amigo, meu território é meu, você tá falando o que eu tenho que fazer, sendo que você mesmo não faz. Ah, tá. Então, abaixa sua bola. Eu acho que esse tom mais agressivo e direto dele ajuda para contribuir nisso, nessa questão da soberania do Brasil. De certa forma, eu enxergo isso com bons olhos, aí eu acho que é o ponto positivo e que é um fato também. Também vejo, entre aspas, com bons olhos, relativamente com bons olhos, porque eu acho que sim, nós temos que cobrar dos outros. Se eles cobram da gente, a gente tem que cobrar também. A gente não pode simplesmente só ser cobrado e aceitar qualquer coisa, mas não podemos justificar nossos erros com base no erro alheio. Um Claro. erro não justifica outro. Certamente. tem que ser feito com calma, mas eu achei essa questão positiva, sim. Sim, Por foi. mais que tenha algumas mentiras nas falas do meio ambiente, mas não são mentiras, tá, gente? Porque são verdades distorcidas. Porque tem um pouco de verdade, mas tem um pouco de mentira. Então, gente, acho que... Não é possível. É possível. Ai, a gente não... É sempre assim, é porque a gente ama o que a gente está fazendo. Nunca vi isso. Aí o tempo passa rápido. Eu ainda marquei errado, comecei a marcar atrasado, depois eu pausei, depois eu não voltei. Eu tenho 4 minutos de sobra aqui ainda. Não temos. Já chegamos no adiantar da hora, gente. Foi muito interessante. Acredita agora, a gente vai relembrar. Esse discurso não ficou parado, tá, gente? Não terminou por aqui esse Ele programa. vai balizar outras discussões. Ele vai balizar outras discussões, inclusive a questão da cristofobia, etc., que nós vamos falar no próximo programa. A gente não costuma prometer programas, porque a gente às vezes não cumpre, mas esse nós vamos cumprir. Está Esse sendo vai sair. amplamente estudado Já para está na produzir agenda. conteúdo para vocês. E Então, vocês ficarão surpresos, tá? Pra ver essa mesa aqui, a diversidade que existe. Isso que é o bonito. É uma né? mesa aqui composta já bem diversa, já é uma composição bem Exatamente. diversa, que traz o que a gente pretende sempre, que é olhares distintos, uma discussão ampla. Então aqui nós temos 4 pessoas, 4 cabeças diferentes, 4 religiões, 4 visões. Mas não aí, fala, cara, olha o spoiler, olha o spoiler. Mas a inteligência se constrói aí, né? No contraditório. Exatamente. Certamente. Então, gente, muito obrigado por ter escutado a gente até agora, ter assistido a gente. E nos vemos na próxima semana. Vamos lá. Isso aí. Muito bom, obrigado. Obrigado, pessoal. Abraço.